Sinta o cheiro de enxofre. Ouça o som do silêncio. Desde o primeiro pensamento sobre o que acontece depois que o coração para de bater, a humanidade começou a construir abismos. Não de pedra, mas de crença. A história do inferno não é a história de um lugar, mas a história de como a nossa mente tenta lidar com o medo do desconhecido, com a culpa e com a necessidade de justiça. Hoje, vamos nos afastar da imagem simplista do diabo de chifres para uma análise profunda e completa. Nesta investigação, vamos descer ao abismo, explorando as mais fascinantes e assustadoras versões da vida após a morte. Prepare-se, pois a jornada que começa agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga o paraíso e o abismo dentro de você. A gênese do inferno. Mitologia, julgamento e anulação. Antes de se tornar um reino de punição, o pós-vida era uma sombra, uma existência desbotada, uma continuação melancólica do agora, o silêncio da morte. Povos antigos, como os mesopotâmicos, imaginavam o pós-vida em Irkala, um vasto e escuro subterrâneo. Lá as almas bebiam água suja e se alimentavam de poeira. A maior punição não era o sofrimento, mas a total ausência de sentido. No Sheol do judaísmo primitivo, o destino era similar. O silêncio, a indiferença e a total ausência de Deus eram o maior castigo. O Tribunal do Coração. Os antigos egípcios foram os primeiros a sistematizar um julgamento pós-morte. No Livro dos Mortos, o coração do falecido era pesado contra a pena da deusa Maat, símbolo da verdade. Se o coração fosse mais pesado por causa dos pecados, a alma era imediatamente devorada por Amit, um monstro com corpo de leão, cabeça de crocodilo e traseiro de hipopótamo. O castigo supremo era a aniquilação total, a perda de toda a existência, a punição individual. Na mitologia grega, o Hades era o submundo para todos, mas o verdadeiro inferno era o Tártaro, um fosso profundo e escuro, onde heróis e deuses que desafiavam os céus eram punidos. A punição era específica e eterna. Sísifo rola uma pedra para sempre. Tântalo é atormentado pela fome e sede eternas. O inferno aqui nasce como a personificação da justiça divina contra a arrogância humana. O outro mundo celta. O misticismo celta via o pós-vida como um outro mundo. Embora fosse frequentemente retratado como uma terra de deleite, ele tinha seus próprios aspectos sombrios, acessíveis apenas através de rituais e sacrifícios. A verdadeira punição para os celtas era a perda de honra, que impedia o acesso ao outro mundo, levando a uma existência sem nome. A história do inferno revela que o medo do esquecimento sempre foi tão forte quanto o medo do fogo. O karma é a roda da dor, o inferno oriental. No Oriente, o inferno não é um destino. Ele é uma estação de passagem na estrada do karma. Essa seção é um dos pilares de nossa análise profunda sobre as religiões. O inferno de Yama. No hinduísmo, o Naraka é um reino de purificação. Os Puranas descrevem 28 infernos, governados pelo deus Yama. Em um, o Tamisra, você é esmagado por montanhas de ferro. Em outro, o Andatamisra, é mergulhado em escuridão total. Mas o ponto crucial é que o sofrimento é temporário e diretamente ligado ao karma. Após a purificação, a alma renasce. O inferno aqui é uma ferramenta funcional de reequilíbrio cósmico, não uma punição eterna. O inferno da mente, budismo. O budismo leva essa ideia a uma camada de profundidade ainda maior. O inferno, ou Naraka, é um estado temporário de sofrimento, mas ele não existe fora da mente. A dor é uma projeção da própria consciência, uma ilusão, Maya, causada pela ignorância e pelo ódio. O misticismo do Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, nos ensina a não temer as visões infernais, pois elas são apenas reflexos de nossa mente. A salvação não é fugir do inferno, mas transcender a ilusão de que ele existe.
A purificação final do zoroastrismo. Em uma das primeiras religiões a abordar o dualismo, bem e mal, o zoroastrismo descreve o inferno como um lugar onde as almas pecadoras são mergulhadas em metal derretido para purgar a mentira. Contudo, no final dos tempos, o mundo passará por uma renovação, Frashokerete, e todas as almas serão salvas. O inferno tem um prazo de validade, e a misericórdia final prevalece sobre o castigo. O karma no jainismo. O jainismo, que tem o karma como seu conceito central, também tem o naraka. A punição lá é resultado direto do karma, não de um julgamento divino. E a alma lá continua a acumular karma, o que prolonga o sofrimento. A única forma de escapar é através de uma vida de não violência e purificação para atingir o nirvana. O fogo político, a criação do inferno ocidental. O inferno como punição eterna foi um produto do Ocidente, e, ironicamente, ele é uma das criações mais recentes. As religiões do inferno abraâmicas o usaram de forma muito diferente das orientais. Do silêncio à metáfora, o Sheol judaico evoluiu para a metáfora do Gehenom, um vale de lixo incendiado nos arredores de Jerusalém. Os rabinos o transformaram em um símbolo de purificação temporária. O inferno não era eterno. O castigo máximo era de 12 meses. O inferno de Constantino. A transição para o inferno eterno, como conhecemos hoje, não foi puramente teológica. A história do inferno mostra que ela está intrinsecamente ligada ao poder. Quando o imperador Constantino adotou o cristianismo, o conceito de inferno se tornou uma ferramenta política de massa. A promessa do paraíso e a ameaça de punição eterna era um incentivo poderoso para a obediência e a moralidade em um império vasto e fragmentado. O inferno se tornou pilar de controle social e político, uma inovação estratégica que consolidou o cristianismo. O mapeamento do inferno. O inferno cristão só ganhou sua forma definitiva com a literatura. A Divina Comédia de Dante Alighieri se tornou um mapa visual do inferno para o Ocidente. Seus 9 círculos, com punições meticulosamente projetadas para cada pecado, cimentaram o inferno como um lugar físico e eterno no imaginário popular. O inferno islâmico. O Jahannam é o inferno islâmico. O Alcorão o descreve com detalhes vívidos. A árvore Zakum, cujos frutos são cabeças de demônios, e rios de pus fervente. Mas a crença na misericórdia de Alá é um tema central. Muitos teólogos muçulmanos defendem que o inferno pode ser um lugar de purificação temporária, onde a alma, após eras de sofrimento, pode ser perdoada e levada ao paraíso. O inferno da mente e do eu. E se o inferno não for um lugar, mas uma ideia? Aqui a filosofia do inferno entra em cena para nos desafiar. O inferno existencialista. O filósofo Jean-Paul Sartre tirou o inferno do plano religioso e o colocou em uma sala de espera. Em sua peça Entre Quatro Paredes, ele descreve um inferno sem fogo, onde a tortura é a consciência de que o inferno são os outros. O inferno é a prisão mental que criamos ao sermos eternamente vistos e julgados pelos olhos dos outros. O inferno psicológico. A ciência moderna reinterpreta o inferno como um estado de espírito. O remorso, a culpa e a depressão crônica são os novos infernos, prisões mentais que construímos com nossas próprias mãos. O gnosticismo e a prisão material. Em algumas correntes gnósticas, o próprio mundo material é visto como uma forma de inferno. A alma humana está aprisionada na matéria, e a salvação consiste em escapar dessa prisão através do conhecimento espiritual conhecido como gnosis. O inferno na cultura pop. Hoje, o inferno se tornou um recurso narrativo. Filmes, séries de videogames como Doom e Diablo o transformaram em um cenário de ação. A análise profunda revela que o inferno, em sua forma mais moderna, perdeu seu poder teológico e se tornou um reflexo de nossos medos coletivos, não de nossa fé. O espelho da humanidade. Cada inferno que exploramos é um fragmento do que mais tememos.
As religiões abraâmicas o usaram como um ponto final de julgamento moral. As orientais, como uma etapa de aprendizado e purificação. E as filosofias, como uma metáfora para a nossa própria condição humana. O estudo do inferno nos ensina que talvez o maior propósito da vida não seja escapar de um castigo futuro, mas sim compreender o nosso próprio lugar neste vasto e complexo universo de crenças. E aí, qual inferno você acha mais intrigante? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo te fez pensar, curta e compartilhe. E se você quer mais conhecimento que rasga certezas, inscreva-se no Nexus da Sapiência e ative o sininho. Porque no fim, o maior inferno é a ignorância. E o maior paraíso, o conhecimento.